96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 20 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No Boletim Esportivo, notícias sobre tênis, badminton, resultados da Superliga e Interliga de Basquete e novidades no judô. E no Bola na Rede, você confere os resultados do final de semana com os comentários do nosso querido Flávio Meirelles. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva volta já. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PACEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PACEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Segunda-feira é dia de boas notícias para o esporte piauiense. Hoje é aniversário da nossa atleta olímpica Sara Menezes. Parabéns, Sara. E o Universitário Esportivo traz uma novidade importantíssima. A notícia ainda não é oficial, mas foi informado à nossa equipe em primeira mão que Expedito Falcão, técnico de Sara Menezes, será confirmado na comissão técnica que vai a Londres. O anúncio oficial será dado junto com a convocação dos atletas. O Expedito ele vai ser auxiliar técnico da técnica Rosicléia Campos, que comanda a equipe feminina de judô. Uma excelente notícia para a Sara, que vai ter um passo importantíssimo no psicológico na competição, com o Expedito ao lado dela em Londres. Vinícius Nogueira, piauiense de apenas 12 anos, sagrou-se vice-campeão nas duplas da Copa Gerdau. Ao lado de Gilbert Clear Jr., do Distrito Federal, Vinícius venceu 2 jogos e perdeu a decisão para Bruno Botelho e Igor Gimenez, ambos de São Paulo, por 2-1. No ranking nacional atualizado na última sexta-feira, Vinícius Nogueira caiu 2 posições, agora é o 5º, atrás de Igor Gimenez e Bruno Botelho de São Paulo, Gabriel Rezende de Minas e João Lucas Reis de Pernambuco. A Copa Gerdau foi disputada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E outra boa notícia sobre pequenos piauienses que estão brilhando Brasil afora, agora com o badminton. Na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que aconteceu nesse final de semana em Curitiba, 22 medalhas foram conquistadas pelos piauienses. A FEBAP, Federação de Badminton Piauiense, ficou em segundo lugar no torneio, com 2 equipes locais representadas: a Jovem Talentos, da Federação de Badminton Piauiense, e a Associação de Badminton do Grande Disseu. Lembrando que a equipe piauiense teria condições de ser a primeira colocada do torneio caso outros atletas de nível tão bom quanto os que competiram tivessem condições de ir a Curitiba e não foram por falta de apoio. A tabela de medalhas e o resultado você vai poder ver já já na nossa fanpage, Programa Universitário Esportivo. E nesse final de semana foi a vez das mulheres conseguirem a tão esperada classificação para Londres no remo. Fabiana Beltrame e sua parceira Luana Bartolo garantiram a vaga na categoria Double Skiff peso leve. A dupla brasileira terminou o pré-olímpico de remo na segunda colocação.
Fabiana e Luana travaram um duelo acirrado com as argentinas Milka Krajev e Clara Honer, que ficaram em primeiro e também irão para as Olimpíadas. As cubanas Yalma Falcão e Oslaine Sedânio completaram o pódio. O Brasil ainda terá mais uma mulher na delegação de remo para Londres. Kissia Cataldo terminou em 5º lugar na final do esquife e levou a última vaga olímpica disponível na categoria. A equipe Vôlei Futuro garantiu vaga na semifinal da Superliga ao vencer o medley na casa do adversário. A outra semifinal foi entre as equipes RJX e SESI, em que o time carioca conseguiu a classificação ao vencer o SESI por 3-2. As equipes que classificaram Vôlei Futuro e Rio de Janeiro se enfrentaram em outra semifinal do torneio. A seleção brasileira de polo aquático venceu o sul-americano, que aconteceu em Belém, contra as argentinas por 17-8. Marina Canetti foi a artilheira do Brasil contra a Argentina com 5 gols e a melhor da partida. Marina Zabli, Isabela Chiappini, Luciane Maia, Cecília Canetti, Gabriela Mantelato e Mirella Coutinho marcaram os outros gols. O ginasta Arthur Zanetti conquistou medalha de prata nas argolas da Copa do Mundo de Cottbus. Recuperado de uma lesão no ombro que o afastou da ginástica em 2010, Zanetti vem embalado pelos resultados nos últimos meses. No Mundial, em outubro, conquistou a inédita prata para o país nas argolas e se garantiu nas Olimpíadas. O Brasil tem direito a levar um outro ginasta para o individual geral nas Olimpíadas e o nome mais cotado é o de Sérgio Sasaki. E pela primeira vez, a dupla Vivian e Tayana conquistou o título dos circuitos nacional de vôlei de praia. As duas venceram Ângela e Lili na final da etapa de João Pessoa, por 2-1. Juntas pela segunda temporada, Vivian e Tayana já haviam chegado às duas finais em etapas do circuito nacional, mas foi a primeira vez que elas saíram vitoriosas. O terceiro lugar ficou com Juliana e Larissa, líderes do ranking nacional. Já no masculino, Alisson e Emanuel conquistam o primeiro título da dupla em 2012. A dupla não encontrou muita dificuldade diante de Bruno e Evaldo e conquistou a vitória por 2-0. E o brasileiro Hélio Castro Neves venceu o Grande Prêmio de São Petersburgo nos Estados Unidos e quebrou um jejum de vitórias que durava desde 2010 na Fórmula Indy. Os outros brasileiros não foram bem na corrida. O estreante Rubens Barrichello, que largou na 13ª posição, terminou na modesta 17ª colocação, depois de uma apresentação discreta. E o companheiro de equipe de Rubinho na KV, Tony Canaan, não conseguiu terminar a corrida depois de sofrer um problema na bateria do carro. O piloto foi obrigado a deixar as disputas logo nas voltas iniciais. E o Peñarol será o rival do Pinheiros na final do torneio Interligas de basquete. O time de Mar del Plata, graças a um grande primeiro quarto, derrotou Obras Sanitárias por 94-86 na terceira rodada do Grupo B. A decisão acontece amanhã novamente no ginásio do Obras Sanitárias em Buenos Aires. Na última temporada, o Pinheiros também disputou a decisão, mas perdeu para o Obras em São Paulo. O Peñarol foi o campeão em 2010. E ontem a Globo transmitiu o primeiro episódio do The Ultimate Fighter Brasil e foram decididos os 16 lutadores que participarão do reality show. Pelo peso pena se classificaram Rony Jason, Godofredo Pepei, Hugo Wolverine, Rodrigo Dan, Wagner Galeto, Anistávio Gasparzinho, John Teixeira e Marcos Vina. Nos médios passaram para a próxima fase Francisco Massaranduba, César Mutante, Daniel Sarafian, Sérgio Moraes, Thiago Bodão, Delson Pé de Chumbo, René Forte e Leonardo Macarrão. Universitário Esportivo. Destacando Massaranduba, que é piauiense de Amarante, mas está representando Brasília. E também falando um pouco das lutas, o Wolverine, que lutou ontem, fez uma luta muito feia, um cara muito baixinho. Ele é muito fraco. Pegou um cara muito alto, o Alexandre Sangue. Lutou contra ele ainda conseguiu derrotar o Alexandre Sangue. No final tava com a cara de choro, porque tava desesperado e não conseguia acertar os socos, mas conseguiu vencer. E o César Mutante, que derrotou o Labareda. O César Mutante, que já é pupilo do Vitor Belfort. Agora sim, Universitário Esportiva volta já.
Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E para começar o nosso Bola na Rede de segunda-feira, vamos com ele que volta depois de um período na geladeira não, porque ele estava gripado, Flávio Meirelles, com sua voz sensualmente fanha. Bom dia, Neila do Rego Monteiro, e bom dia, Emanuele Madeira. Bom dia, Flávio. Como foram de final de semana? Coisa fofa vocês duas falando em uníssono. Final de semana tranquilo. Bacana. Graças. Mas tranquilo não foi o final de semana da Roma. No primeiro dos dois clássicos do futebol italiano do final de semana, a equipe da Roma começou vencendo por 1-0, mas permitiu a virada e mais uma vitória do Milan na competição. A vitória do Milan com grande participação de Ibrahimovic, artilheiro do campeonato, melhor jogador da Itália desde que ele joga lá. Consolidou cada vez mais a liderança do Milan na competição e mostrou um Ibrahimovic cada vez mais decisivo no torneio. No domingo, um novo clássico na Itália. Era a vez de Juventus e Inter se enfrentarem. Jogo valendo liderança para Juventus, possibilidade de se aproximar da liderança, e valendo uma moral e uma perspectiva de Liga dos Campeões para Inter. Antes do jogo, Zaccheroni, o técnico italiano, ele tinha dito: a Inter não tem o que é necessário para bater a Juventus. E o que se viu na partida foi exatamente isso. A Juventus foi melhor, venceu com gols do Martin Cáceres de cabeça, e depois do interminável, o gênio, o monstro, o ídolo mor da torcida da Vecchia Senhora, Alessandro Del Piero. Bom saber que o Del Piero continua sendo decisivo mesmo aos 428 anos de idade. E bacana ver que o título do campeonato italiano deve ser decidido apenas nas últimas rodadas da competição. Agora, com os resultados finais de semana, o Milan segue na ponta com 63 pontos e a Juventus é a segunda colocada com 59 pontos. Só 4 pontos de diferença entre as duas equipes. Acho que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte aí. E o Internazionale continua se afundando, né? Tanto na competição quanto o time em si, a estrutura do time. Tá muito ruim. A expectativa é que para a próxima temporada ocorra uma reformulação completa. A começar pelo comando técnico. Claudio Ranieri deve deixar a equipe, pelo amor de Deus, se não deixar. E a ver quem assumirá o time e como esse novo comandante vai gerenciar essa reformulação que eu acredito e muita gente acredita na imprensa nacional, na imprensa internacional, que ocorra. Saindo da Itália, vamos falar do time que foi fundado por descendentes de italianos. O Palmeiras ontem enfrentou o Corinthians no grande clássico do futebol paulista do final de semana e foi derrotado pelo Timão. A vitória do Corinthians por 2-1, que contou com grande participação do Edenilson. Meu Deus, o Edenilson jogou demais. Edenilson, jogador um tanto quanto obscuro desse elenco do Corinthians, jogou na lateral direita mais uma vez improvisado e jogou muito bem. Inclusive os 2 gols do Corinthians vieram por jogadas naquele setor, lado direito. E um grande jogo também de Paulinho, mais um. Paulinho, quando o Mano convocou o Paulinho para a seleção, muita gente chiou e tal, mas a verdade é que o Paulinho talvez ele não tenha a grife necessária para se tornar um jogador de seleção brasileira, mas dentro do Corinthians ele é um jogador realmente sensacional. A partida teve 2 tempos absolutamente distintos. No primeiro tempo, o Palmeiras foi bem melhor, criou muitas oportunidades de gol. Antes do Marcos Assunção fazer aquele golaço do meio da rua com mais um chute maravilhoso, o Barcos já havia perdido uma grande oportunidade de gol.
Em seguida, foi a vez do Valdívia, perdeu uma grande oportunidade de gol. E essas duas oportunidades que o Palmeiras criou, mas não converteu, acabaram sendo decisivas para o resultado final da partida. Flávio, a gente pode dizer que a partida foi ganha nos 5 minutos iniciais e um Márcio Araújo de vantagem para o Corinthians? É até chato falar mal do Márcio Araújo, porque é um jogador que sempre se doa pelo Palmeiras, que é muito importante, embora boa parte da torcida não reconheça. Mas ontem ele esteve particularmente azarado. No primeiro gol a bola desviou nele, e se o Paulinho não tivesse marcado o gol, o juiz teria que ter marcado um pênalti, que a bola foi no braço dele. E depois aquela bola cruzada lá da casa do Xing de Touca lá longe, e que a defesa deixou passar, até o último pé que bateu no Márcio Araújo foi gol contra. Mas o jogo de ontem mostrou isso. Se você disser clássico, é desse jeito. Não, em todo jogo de futebol, se você tem um apagão de 3, de 4, de 5, de 6 minutos, pode acontecer com você, com o seu time, o mesmo que aconteceu ontem com o Palmeiras. O Palmeiras foi infinitamente superior no primeiro tempo, voltou pro segundo tempo dormindo, se é que o time voltou pro segundo tempo, e pegou 2 gols em 3 minutos de jogar de bola parada com a defesa altíssima, que é a defesa do Palmeiras. E o Corinthians fez um bom segundo tempo, fechou totalmente o Palmeiras no campo, anulou total o time. Com certeza, o Corinthians foi muito bem no segundo tempo. Não sei o que o Tite falou pros seus jogadores, mas o Corinthians marcou muito bem a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras até os 15 minutos do segundo tempo praticamente não conseguiu passar do meio campo, organizar, a não ser que fossem bolas de chutão do Deola batendo tiro de meta, mas o time não conseguiu organizar, tocar a bola, fazer o que tinha feito no primeiro tempo. O Corinthians foi muito bem nisso, e depois ainda criou oportunidades, esteve perto também, né, de levar o gol de empate. O Valdir perdeu um outro gol dentro da área. Mas o Corinthians mostra-se forte. Mais uma vitória por um gol de diferença. Mas o time tá sempre na cabeça, tá vencendo. É o que o Manchester fez há 2 temporadas atrás na Inglaterra. Não jogava bem, mas vencia todos os jogos. Isso é muito importante. Ora, se você não joga bem, mas vence, você tá sempre na ponta. Com essa vitória do Corinthians, o Corinthians quebra uma invencibilidade de 22 jogos do Palmeiras, que vinha ainda das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Timão agora é o segundo colocado, porque o primeiro colocado é o São Paulo, que ontem à noite também venceu. O Palmeiras agora caiu para a 3ª colocação. E vamos ver aí o que nos reserva. Temos rodadas aí de classificação até 15 de abril, que é exatamente quando começa o Campeonato Piauiense. Que é o nosso próximo assunto, mas antes a gente lamenta profundamente a morte do torcedor do André, torcedor palmeirense, que levou um tiro numa coisa irracional que ainda não se explica no Brasil, que é essas brigas de torcida, essa falta de educação do futebol, que realmente deixa qualquer um preocupado com as próximas competições que vão ter aqui. Copa do Mundo, e antes da Copa do Mundo, a Copa das Confederações, né? É muito preocupante essa questão da torcida. Antes do jogo entre Palmeiras e Corinthians, a gente teve no sábado o derby de Campinas, entre Guarani e Ponte Preta. O derby em Campinas é um jogo extremamente tenso, mas até bem pouco tempo era um jogo que levava muita gente para o estádio estava sempre lotado. O jogo de Campinas deu 10 mil pessoas. Por quê? Porque por ser muito tenso, o torcedor campineiro, ele praticamente não gosta mais de ir pro derby, porque ele tem muito medo. Sempre que há Ponte Preta e Guarani no interior de São Paulo, é sempre sinônimo de pancadaria, de confusão, de vandalismo e de coisas como as que aconteceram ontem entre as torcidas de Palmeiras e Corinthians. É uma coisa realmente, de fato, irracional, porque não há explicação lógica. Não há paixão que justifique você sair no tapa, brigar e matar alguém que não compartilha dos seus mesmos anseios, da sua mesma torcida. A rivalidade não pode chegar a esse ponto, não na pode. verdade. A rivalidade tem que ficar em campo e sair quando o jogo terminar. Pronto, acabou. É simplesmente um jogo, tá? Disputa ali um título dos 2 times. Até porque esporte é lazer, meu povo. Esporte é uma coisa pra você sentar no estádio, apreciar. Pô, seu time perdeu, bacana, seu time venceu, comemore. Mas não precisa de confronto. Os confrontos devem ocorrer dentro das 4 linhas. Se for futebol, enfim. É uma coisa irracional que já passou da hora de se criar mecanismos para evitar isso. Né? Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar do comercial. Já estava com o TechPix na ponta da língua.
Pois é, o Comercial hoje, depois da desclassificação da Copa do Brasil semana passada, a derrota por 3-0 por Fortaleza, o time se reapresenta e volta a treinar. O foco agora é o Campeonato Piauiense, onde o time estreia no dia 14 de abril. E a Série D, que o time estreia apenas no final de maio, dia 27 de maio. Jogadores, o elenco comercialino volta a treinar com uma baixa. É o lateral esquerdo Wesley. Ele havia se machucado no domingo antes do jogo contra o Fortaleza. Viajou com a delegação para Fortaleza, mesmo sem ter condição de jogo. E lá ele fez exames. E os exames que ele fez apontaram um estiramento em todos os ligamentos do joelho direito dele. Ou seja, ele está de molho por pelo menos 50 dias. É um desfalque considerável. O Wesley é um bom jogador, vinha tendo falhas defensivas no Comercial, mas é um jogador que no esquema do Polozzi, ele tinha muita participação porque era o cara que sempre corria, fazia aquele lado esquerdo, às vezes caía para o meio como um meia mesmo. Deve ser substituído ou por uma contratação que deve chegar, ou pelo Ismael, que é garoto mesmo de Campo Maior. Inclusive, metade do elenco do Comercial é formado por garotos de Campo Maior. Isso é até interessante falar. E o Polozzi, fica ou sai? Conversei com o diretor financeiro do Comercial, o Marco Guilherme. Ele disse que o elenco que foi desclassificado da Copa do Brasil deve permanecer. E isso inclui Fernando Polozzi. Ele me disse que não há motivos para que o elenco seja reformulado. Disse que a Copa do Brasil, e foi até a informação que me pegou assim meio de surpresa, a Copa do Brasil não era a prioridade por Fortaleza nesse primeiro semestre. Ele disse que a questão... Isso, o Comercial, desculpa. O Comercial nesse primeiro semestre. Ele disse que o jogo contra o Fortaleza, que é uma equipe de Série C, não agradou, assim, essa escolha, esse sorteio do Fortaleza para ser o adversário do Comercial não agradou a diretoria, porque ia ter um retorno muito pequeno do ponto de vista financeiro. O que eles esperavam era que fosse semelhante ao que aconteceu ano passado, quando o Comercial enfrentou o Palmeiras e teve uma grande arrecadação no estádio Albertão. Agora, vem reforços, ainda não se sabe se vem um lateral esquerdo, mas é certeza de que um meia esquerda e um atacante venham do futebol cearense, especialmente do Ceará Sporting Clube. O Vovô deve ceder alguns de seus jogadores para o time do Comercial. Foram jogadores que ano passado, segundo o Marco Guilherme, palavras do diretor financeiro do Comercial, são jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro pelo Ceará no ano passado, mas que com o rebaixamento do Ceará, eles perderam um pouco de espaço no clube, que inclusive ontem venceu o clássico cearense na estreia do PC Guzmão. E além desses dois jogadores que vêm do Ceará, deve retornar à equipe o Bonfilho que o torcedor de Campo Maior gosta. Zé Rodrigues, artilheiro do Campeonato Piauiense 2010, pode estar voltando para o Comercial. Ele tem proposta também do Parnaíba, onde ele voltaria a trabalhar com o Aníbal, que foi o técnico dele no Comercial, e talvez do Flamengo, não confirmado. Mas o Marco Guilherme me disse que o próprio Zé Rodrigues ligou para ele, manifestou o desejo de voltar para o bode de Campo Maior, mas que isso vai ficar nas mãos do Fernando Polozzi. Se o Fernando Polozzi quiser contar com um jogador bem, o Marco Guilherme disse que a diretoria não quer interferir nos assuntos dentro de campo, ou seja, não querem que o Zé Rodrigues seja enfiado goela abaixo do Fernando Polozzi. E Flávio, alguma novidade do River? Tá difícil, muito difícil o River. Ouvi boatos, nada confirmado, boatos mesmo que eu ainda vou checar, de que nessa semana o River apresenta treinador e um pacotão de jogadores. Tem que ser, né? Um pacotão, porque o time tá às moscas, mas eu não sei. Vou checar, mas tá difícil de... Conseguir falar com eles, né? Falar até que dá pra falar. O bacana é que você não consegue ter novidades, porque o time não tem novidade mesmo. O próprio Marcelo Almeida, que é o diretor de futebol, falou que o principal problema deles é não conseguir um patrocínio. E que esse problema na tentativa de conseguir patrocínio, de não conseguir patrocínio, na verdade, é reflexo da crise pela qual a federação passou no ano passado. Aliás, foram quase 14 meses
de imbróglio aí junto à FFP e a CBF. Flávio, então, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Chegando aqui uma mensagem do Twitter, do Pedro Santiago, vascaíno, doente e feliz com o Vasco dele no ano, né? Perguntando, quer dizer que o Palmeiras anunciou a contratação de Wesley? Felizes, Meireles, Flávio e Naina de Macedo? Mas a contratação do Wesley, no esquema do Filipão, ele deve ser titular. Deve jogar no lugar do João Vitor, que hoje faz o terceiro homem do meio campo do Palmeiras. A mim, o Wesley sempre pareceu um jogador nota 7. E o dinheiro que o Palmeiras desembolsou para contratá-lo, eu acho muito bizonho. Se você parar para pensar que o Palmeiras pagou pelo Wesley, um jogador nota 7, mais do que o Flamengo pagou pelo Wagner Love, que em um mês já é o melhor jogador do Flamengo no ano, e mais do que o Thiago Neves, que foi o grande reforço do Fluminense no ano, acho que nada justifica. 6 milhões de euros pelo Wesley foi uma coisa, é um assinte. Bom, é isso. Flávio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quinta-feira você está de volta com... Estaremos aqui, sem essa voz fã, ó. Quer mandar um beijo para as meninas, Flávio? Mandar um beijo para as meninas que me mandaram muitas cartas na quinta-feira, que eu não vim, perguntando, manifestando sua preocupação. Olha, meninos, eu estou bem, estou quase recuperado. Daqui a pouco posso atender todos vocês. Então vamos lá voltar aos outros jogos das rodadas do final de semana. No Campeonato Cearense, o Crato derrotou o Guarani de Sobral por 3-2. O Crato é o quinto colocado com 30 pontos e o Guarani tem 14 e é o 14º. E no Clássico, o Fortaleza foi derrotado pelo Ceará por 1-0, mas o Fortaleza continua na primeira colocação com 41 pontos e o Ceará é o segundo colocado com 39 pontos. O Horizonte foi derrotado pelo Tiradentes por 2-1. O Horizonte é o terceiro colocado com 33 pontos e o Tiradentes é o quarto com 31. No Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Duque de Caxias por 2-0. O Alvinegro é o líder do Grupo 1 com 13 pontos. E o Flamengo derrotou o Volta Redonda por 4-2. O Rubro Negro agora é o segundo colocado com 12 pontos, na frente do Macaé por saldo de gols. Com golaço de letra do Wagner Love. Tem de ser dito, hein? No Grupo 2, e finalmente o Fluminense conseguiu outra vitória. O tricolor derrotou o Bom Sucesso por 2-0 e chegou aos 6 pontos, conquistando a terceira posição. E o Bangu derrotou o Nova Iguaçu por 2-1 e conquistou a liderança do Grupo 2. O time tem 9 pontos. E o Vasco não passou de um empate por 1-1 com o Resende em partida disputada ontem. Perdeu a liderança do Grupo 2 e agora é o segundo com 8 pontos. Alexandro, apesar de ter feito o gol de empate, desperdiçou mais uma vez uma cobrança de pênalti. Tinha desperdiçado 2 contra o Alianza Lima, não é isso? Isso. Na Libertadores. Terceira já tá começando a entrar numa fase assim não muito legal. O pessoal já vai começar a se desesperar quando tiver pênalti ali. Não, mas ele já disse que não bate mais, vai ficar treinando, já passou a responsabilidade para outro jogador. Pelo Campeonato Gaúcho, no Grupo 1, o Internacional derrotou o São José por 3-0 e o Inter é o primeiro colocado com 13 pontos. E no Grupo 2, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 2-1 e também tem 12 pontos na primeira colocação. No Campeonato Maranhense, no primeiro jogo válido pela final, o Maranhão derrotou o Viana por 2-1. No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Democrata por 3-0. O Atlético é líder com 24 pontos. E o Cruzeiro venceu o América Mineiro por 2-1. O Cruzeiro é o segundo colocado com 21 pontos, já o América Mineiro é o terceiro com 18. Pelo Paranaense, o Atlético Paranaense derrotou o Cianorte por 3-0. O time chega aos 10 pontos na quarta colocação. Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo derrotou o Mirassol por 1-0. O time assume a liderança da competição com 34 pontos. E o Santos derrotou o Bragantino por 2-0. O Peixe é o quarto colocado com 30 pontos e o Bragantino é o oitavo com 23. O Mojimirim venceu o Linense por 2-0. O Mogi é o quinto colocado com 30 pontos e o Linense tem 19 em décimo. O Guarani e a Ponte Preta ficaram no 1-1. O Guarani chegou aos 27 pontos e mantém a sexta colocação. A Ponte Preta está na sétima posição com 25 pontos. No Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz derrotou o Araripina por 3-2. O Santa é o terceiro colocado com 35 pontos. E o clássico entre Náutico e Sport ficou no 0-0. O Sport se mantém líder com 38 pontos. Já o Náutico é o quarto com 35. E o Salgueiro ficou no 1-1 com o Serra Talhada. O Salgueiro é o segundo colocado com 36 pontos.
Pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique derrotou o Hannover por 2-1. O Bayern é o segundo colocado com 57 pontos. E o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Hoffenheim por 2-1. Com a derrota, o Mönchengladbach cai para a quarta colocação com 51 pontos. E o Hoffenheim fica com 33 e sobe para a 10ª posição. Já o Werder Bremen ficou no 1-1 com o Augsburg. O Bremen agora tem 40 pontos e mantém a 6ª colocação. O Augsburg é o 15º com 27 pontos. O Schalke 04 venceu o Bayer Leverkusen por 2-0. Agora o Schalke é o terceiro colocado com 53 pontos. Já o Leverkusen mantém a 5ª colocação com 40 pontos. O Stuttgart derrotou o Nuremberg por 1-0. O Stuttgart agora é o 7º colocado com 39 pontos e o Nuremberg caiu para 11º. E o líder Borussia Dortmund goleou o Colônia por 6-1. O time chega a 62 pontos e é líder há 8 rodadas. Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona derrotou o Mallorca por 2-0. O Barça continua na 2ª colocação com 69 pontos. Já o Mallorca caiu e está na 13ª posição com 36 pontos. O Real Madrid venceu o Real Sociedad por 5-1. O time continua na 1ª colocação agora com 75 pontos. E o Real Sociedad também mantém a 14ª posição com 31 pontos. E o Getafe, 9º colocado com 34 pontos, derrotou o Valência por 3-1. O time subiu 4 posições, enquanto o Valência caiu para 1 e está na 4ª com 47 pontos. O Levante foi derrotado pelo Osasuna por 2-0. O Levante tem 44 pontos e caiu uma posição, sendo agora o 5º colocado. Já o Osasuna foi para 6º e tem 43 pontos. O Málaga venceu o Espanyol por 2-0 e subiu 2 posições. O time agora é o terceiro colocado com 47 pontos ganhos e o Espanyol caiu para 7º e tem 40 pontos. No futebol argentino, o Racing foi derrotado pelo União por 3-0. O União é o 6º colocado com 10 pontos, já o Racing caiu para a 10ª posição com 8 pontos. O Estudiantes venceu o Argentinos Júnior por 2-1. O time assume a liderança com 15 pontos. O Argentinos é o 11º com 8 pontos. E o Arsenal de Sarandi venceu o Tigre por 1-0. Com a vitória, o Arsenal foi para a 5ª colocação com 12 pontos e o Tigre caiu para a 2ª com 14 pontos. E na noite de ontem, Boca Juniors e Lanús fizeram um primeiro tempo de partida primoroso. Perto do intervalo do primeiro tempo, em 4 minutos, o Boca Juniors estava na frente com o placar de 2-0. Mas o Lanús não foi para brincar e, vindo de uma sequência ruim de 4 derrotas no Clausura, diminuiu numa cabeçada de Pavone. O gol de empate do Lanús também de cabeça aconteceu no segundo tempo, já dominado pelo Lanús. Hoje ainda tem os últimos jogos pela rodada. O Vélez Sarsfield enfrenta o New Old Boys às 21h15. Mas antes, o Godoy Cruz joga com o Olimpo às 17h15. Pelo campeonato francês, o Lille derrotou o Evian por 3-0. O Lille é o terceiro colocado com 53 pontos e o Evian em 10º com 36. O Lyon venceu o Sochaux por 2-1. O Lyon mantém a 5ª posição com 49 pontos e o Sochaux é o 19º com 27. O Montpellier venceu o Saint-Étienne por 1-0. O time assume a liderança com 60 pontos e mesmo com a derrota, o Etienne mantém a 6ª colocação com 46. O Auxerre foi derrotado pelo Toulouse no placar de 1-0. Toulouse é o 4º colocado com 50 pontos e o Auxerre é o lanterna com 24. O Paris Saint-Germain empatou no 1-1 com o Bordeaux. O Paris Saint-Germain caiu para a 2ª com 60 pontos e o Bordeaux tem 41 pontos e é o 8º colocado. Na Premier League, o Chelsea ficou no 0-0 com o Tottenham. O Blues mantém a 5ª colocação com 50 pontos e o Tottenham mantém a 4ª colocação com 53. O Arsenal venceu o Aston Villa por 3-0, chegando aos 58 pontos e mantendo a 3ª posição. O Aston Villa é o 15º com 30 pontos. O Liverpool perdeu para o 19º colocado, o Wigan, por 2-1. Os Reds mantêm a 7ª posição com 42 pontos. O Wigan tem 25. O Manchester City empatou com o Stoke City no 1-1. Por enquanto, o City é o primeiro colocado com 70 pontos e o Stoke é o 12º com 38. O Newcastle derrotou o West Bromwich por 3-1, ficando com 50 pontos e mantendo a 6ª colocação. O Bromwich é o 14º com 36. E hoje tem Manchester United e Fulham às 16 horas. Se vencer, os Red Devils recuperam a liderança da competição. O Udinese e Palermo ficaram no 1-1. Os dois times mantêm suas posições. O Palermo em 10º com 36 e o Udinese em 5º com 48 pontos pelo campeonato italiano. A Lazio derrotou o Cagliari por 1-0. O time é o terceiro colocado com 51 pontos. Já o Cagliari caiu para 14º com 34 pontos. Napoli ficou no 2-2 com o Catania. O Napoli é o 4º com 48 e o Catania foi para 7º com 42.
No campeonato português, o Benfica ficou no 0-0 com o Olhanense. O Benfica mantém a vice-liderança, tem 56 pontos. O Olhanense é o 8º com 29. O Sport agora é o 4º colocado com 44 pontos depois de derrotar o Feirense por 1-0. O Feirense continua na lanterna com 17 pontos. E o Vitória de Guimarães derrotou o Rio Ave por 1-0. O time mantém a 6ª colocação e chega aos 36 pontos. O Rio cai para 11º com 24 pontos. E o Porto ficou no 1-1 com o Passos de Ferreira. O time chega aos 57 pontos e mantém a liderança. Já o Passos sobe para 10º com 25. Hoje o Marítimo enfrenta o Gil Vicente às 14 horas e o Braga enfrenta o Acadêmica às 16h15. E hoje, pela 5ª rodada da Liga Futsal, o Orlândia, time do craque Falcão, joga com o Botafogo às 19h15. Às 19h15 ainda tem Petrópolis e Minas. Já às 20 horas jogam São Paulo, Londrinense, São Caetano, Jaraguá e São José, Marechal Rondon e Acévia. E às 20h15, hora de Ciagim, Maringá e Corinthians, Atlântico Erechim e Atubarão, Concorde, Florianópolis, Joinville, Suzano e o Moarama Carlos Barbosa. Universitária Esportiva volta já. Atenção galera, se liga eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvida não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola. Com o programa Saúde na Escola, o governo federal leva a saúde para as escolas públicas, com avaliações de saúde periódicas, prevenção da obesidade e promovendo uma vida mais saudável. 96,7 Universitária Esportiva. E reiterando hoje, aniversário da Sara Menezes, às 20 horas no Sesc Ilhotas. Ela tá pedindo para que as pessoas que quiserem presenteá-la, presenteiem com caixas de chocolate para que ela possa levar para a Fazenda da Paz, onde ela tem, enfim, ela tem uma obra lá que ela vai ajudar o pessoal. Então, quem se sentir sensibilizado por esse fato, por essa data, leve uma caixa de chocolate ao Sesc às 20 horas, que vai ser muito bem aproveitado. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente pelo telefone 371619. 3237-1619. O contato com o programa Universitário Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Aniversário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, com a participação do nosso queridíssimo comentarista de futebol, Flávio Meirelles. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos do flamenguista Ricardo Souza e voltando à produção deste programa, Naira Macedo. Deixar de mandar um beijo aqui pro Luiz Carlos, nosso ouvinte, o Zizu. Um beijão, Luiz Carlos. O Aniversário Esportiva volta amanhã às 11h30. Sintonizem na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. 96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto.